Bom dia, queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos nós. Que bom estar aqui mais uma vez, ministrando essa aula. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Hoje é a nossa aula de número 27. Já passamos do número dos capítulos de Apocalipse, né? Que tem 22, já estamos na 27ª aula. E hoje a gente nem chegou na metade ainda. A gente nem chegou na metade. Então, estamos estudando bastante aí. Está sendo apocalíptico o assunto, né? Então, que Deus assim nos abençoe e continue a falar conosco através dessa carta maravilhosa que fala sobre Jesus vencedor, sobre a igreja vitoriosa, sobre Satanás derrotado para todo sempre. É dessa forma que nós precisamos enxergar o Apocalipse, embora tenha muitas figuras, muitas mensagens que às vezes parece que nos assustam, e a gente está estudando um texto nesse teor, mas precisamos lembrar que Jesus é aquele que vem, aquele que virá nos levar para o céu, virá em glória para resgatar o seu povo. Continuando a aula da semana passada, eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus. Em Apocalipse 9, nós faremos a leitura de todo o capítulo. Semana passada, o pastor Patrick ele começou esse capítulo falando sobre a quinta trombeta, né? Hoje nós vamos finalizar a descrição de um dos elementos que aparecem nessa quinta trombeta, né? Que ficaram pendentes algumas informações ali, por causa do nosso tempo, né? Que infelizmente é curto, né? Infelizmente é curto. A gente queria ter mais tempo para falar sobre esses assuntos. E hoje nós finalizaremos e nós também veremos a sexta trombeta. Nós começaremos a falar sobre a sexta trombeta, porque, como os irmãos já acompanharam as duas aulas, quando nós começamos a falar sobre as trombetas, a gente viu que tivemos as 4 primeiras trombetas e depois disso apareceu uma águia falando, ai, 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 vão vir mais 3 trombetas por aí. E a gente está vendo esses 3 ais, que são a quinta, a sexta e a 7ª trombeta. E a sexta trombeta, o final do segundo ai, é lá em Apocalipse 11. Depois que nós vamos ver o livro que o anjo dá para João, a medição do templo, as 2 testemunhas. Depois disso tudo, nós vamos ver se passou o segundo ai, e então vai vir o terceiro ai. Então, a partir da sexta trombeta, esse assunto vai até o capítulo 11, que acontece ali do capítulo 10 até metade do capítulo 11, mais um parênteses parecido com o que aconteceu lá entre o 6º e o 7º selo. Aconteceu um parênteses ali, que nós vemos ali na personificação da igreja, nos capítulos 8, capítulo 7 e capítulo 8 capítulo 7, melhor dizendo, de Apocalipse, onde nós vimos ali os 144.000, acontece de uma forma muito semelhante aqui, esse parênteses em Apocalipse de 10 a 11, tá bom? Então vamos ler a palavra de Deus lá em Apocalipse 9, que diz o seguinte: o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e lhe foi dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não encontrarão, também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na cabeça deles havia como que coroas parecendo de ouro, e o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam eram como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Tinham ainda cauda como escorpiões e um ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Tinham por rei sobre eles um anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion.
O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Vamos orar? Bondoso Deus, te louvamos. Obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa estar nos abençoando, iluminando a nossa mente, falando conosco e dando, Pai, entendimento sobre a tua vontade, as nossas vidas, Pai, enquanto nós esperamos o Senhor Jesus retornar dos céus. Te louvamos em teu nome, Jesus. Amém. Nós lemos até essa primeira metade para que a gente retorne o que foi falado semana passada, né? Lembrando que as trombetas, ela é um tempo ali onde, na revelação, que João está recebendo do próprio Cristo e transmitindo às 7 igrejas da Ásia, onde elas são símbolos de um juízo parcial, enquanto depois a gente vai ver lá no capítulo 16, as taças também restauram esse juízo, só que agora de um modo integral, né? Então os selos eles falam sobre o sofrimento da igreja perseguida pelo mundo. A gente viu isso quando a gente estava falando sobre os selos. No entanto, as trombetas elas falam do sofrimento do mundo incrédulo em virtude das orações dos santos. A chave aqui desse pedaço que fala sobre as trombetas, a gente vê ali que é o versículo 4 do capítulo 9, né? Melhor dizendo, do capítulo 8, onde a gente vê o anjo ali operando, falando, mostrando para Deus o incenso, as orações dos santos, e através disso, sendo também Deus ali ministrando com o seu poder na terra, por meio da oração dos santos que estão aqui na terra. Então, existe a ênfase no sofrimento que o mundo irá sofrer aqui nas trombetas, como expressão da advertência de Deus. Ou seja, as trombetas é um símbolo para dizer que pecadores, ímpios, se arrependam, ainda há tempo. E através dos sinais que são feitos na natureza, a gente viu isso da primeira e da quarta trombeta, e agora da quinta até a sétima trombeta entre os homens, a gente vê que são sempre advertências que estão acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente ao longo de toda a história, né? Não é uma questão cronológica, mas é uma questão que está acontecendo a todo momento, né? E a gente vê que a advertência de Deus para o mundo incrédulo, para que ele venha se arrepender, e a gente vai ver isso daqui a pouco na sexta trombeta. A primeira e a quarta trombeta, como eu falei aqui, diz respeito a catástrofes naturais, e da quinta e da sétima, sofrimentos espirituais aos homens, né? Então, as trombetas chamam para o arrependimento, são símbolos da intervenção de Deus na história, para reunir o povo, para ir para a batalha. A gente vê isso ao longo de todo o Antigo Testamento, a trombeta sendo esse instrumento, né? E a gente vê que na quinta e na sexta trombeta, a gente vê que são trombetas que ilustram o desastroso objetivo dos demônios para com os homens. A gente vê tormento entre os homens através de forças demoníacas. A gente vê na sexta trombeta os demônios agindo agora com autoridade para matar essas pessoas. Então a gente vê que são o quinto, o sexto, e a quinta, sexta e a sétima trombeta dizem respeito do juízo de Deus, ainda parcial, para que essas pessoas se arrependam, seja no mundo natural, ou na realidade, quanto até mesmo a atividade espiritual nessa realidade contra os ímpios, né? E semana passada, então, a gente viu aqui no capítulo 9, que saiu nesse quinto selo, né, a estrela que já tinha caído. João não viu uma estrela caindo, ele viu uma estrela que já tinha caído, e essa estrela, eu vou defender aqui que é Satanás, tá? Eu defendo aqui que é Satanás, embora tenha comentaristas que falam, não, pode ser uma entidade, pode ser um outro agente. Eu vou defender aqui que é Satanás, justamente porque ela recebe essa autoridade, tem consciência, e a gente vai ver que no final dessa quinta trombeta, os demônios eles seguem o rei do abismo, né? E a gente vai ver que ele recebe um nome, Apolion e Abaddon, em grego e em hebraico, repetidamente ali, como a gente viu no versículo 11, né? Então eu defender aqui que essa estrela que tinha caído, porque estrela é um símbolo muito forte no Novo Testamento e no Antigo Testamento para seres celestes, seres angelicais também, né? Embora
Tem muito simbolismo nisso tudo, né? Não é uma estrela literal. E esse aqui, ela recebe a chave do abismo, e esse abismo sai fumaça e sai gafanhotos pela terra. E esses gafanhotos têm autoridade, então, para causar dano a apenas aqueles que não têm o selo de Deus na testa. A gente viu lá no capítulo 7 que os selados, os 144.000, são aqueles que recebem um selo de Deus em sua testa. E são aqueles que são povo de Deus em todos os lugares. É povo de Deus em todos os lugares. Não são os judeus, mas são aqueles que creem em Jesus. Ou seja, tem judeu no meio, mas não porque são judeus, né? A gente entende isso. E lá no capítulo 14 a gente vai ver que esses 144.000 são os discípulos de Jesus. Esses daí são os que recebem o selo na testa. Então, esse castigo, essa quinta trombeta é destinada como castigo ao longo de toda a história para aqueles que são incrédulos, que vão estar sofrendo as hostilidades de Satanás ao longo de toda a história. O diabo ele não tem autoridade por si só. É um ato de Deus também a operação de permitir que o diabo ele haja. E nisso tudo, Satanás ele não tem nenhum compromisso de levar as pessoas ao arrependimento. Mas Deus, a partir dos seus decretos, até mesmo nesse ato, utiliza da arrogância de Satanás para que até mesmo nesse tormento que ele causa aos homens, Deus mostra que existe ainda a oportunidade para que haja arrependimento, para que as pessoas não se dobrem a demônios, mas para que venham assim adorar o Senhor Jesus. E a gente viu na descrição desses gafanhotos, né, que eles receberam autoridade ali para atormentar essas pessoas que não têm o selo de Deus por 5 meses, que é o tempo de vida de um gafanhoto, né, tem essa relação, mas que não são 5 meses literais, são 5 meses que dizem respeito, olha, é um tempo curto que essa diabarada aí vai atormentar vocês. Tá? É um tempo muito curto onde vai acontecer tudo isso. Então, é basicamente isso. Né? Os 5 meses ali é muito relacionado ao tempo de vida literal do gafanhoto. Né? E o gafanhoto aqui ele é um símbolo desses espíritos malignos que estão operosos no mundo. Semana passada a gente viu o versículo 7, até o versículo 8, a gente viu que as características desses gafanhotos, né, que o aspecto deles principalmente eram de cavalos preparados para a batalha. A gente vê essa comparação lá em Joel, capítulo 2, dos versículos de 2 a 11. Eu queria abrir lá com os irmãos. Joel, capítulo 2. Versículos de 2 a 11, vai falar sobre o dia do Senhor, né? Vai falar sobre essas hostilidades também. Diz assim: é dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual desde os tempos antigos, nem haverá outro depois que é dele pelos anos seguintes, de geração em geração. Na frente dele vai fogo devorador, atrás dele vem chamas destruidoras. Diante desse povo, a terra é como um jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto. Nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros assim correm. Com um estrondo semelhante ao de carros de guerra, eles vêm saltando do alto dos montes, crepitando como chamas de fogo, como que devoram a palha, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles os povos tremem, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, avançam entre as lanças e não se detêm no seu caminho. Invadem a cidade, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões. Diante deles a terra treme e os céus se abalam, o sol e a luz se escurecem, as estrelas deixam de brilhar. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme, e quem executa as suas ordens é poderoso. Sim, quando grande e muito terrível é o dia do Senhor, quem poderá suportar?
Então aqui a gente vê uma visão do profeta Joel que aconteceu há muitos anos, há centenas de anos antes dessa profecia que João está agora recebendo. E a gente vê que João ele adota essa figura de cavaleiros vindo para a batalha, e João ele coloca aqui esses aspectos nesses gafanhotos, que são símbolos para os demônios, né? E de que eles vêm de verdade, que eles vêm atropelando tudo e a todos, né? E a gente vê algumas outras características dele. A gente vê a coroa ali, a gente vê que o símbolo de coroa, a única vez que aparece coroa atrelada com alguma aparição, alguma entidade demoníaca aqui em Apocalipse é aqui, porque coroa sempre é atrelado ao ser de Deus, às obras de Deus. A gente vai ver Jesus assim, a gente vai ver a igreja com coroas, né? E sempre quando vai acontecer de outros inimigos de Deus aparecendo, sempre eles recebem diademas, que não é uma autoridade plena, mas é uma forma de mostrar algum tipo de autoridade. Mas aqui a gente vê coroas, e é claro que a gente não pode atrelar isso como um símbolo de ação de Deus, de que esses demônios pertencem a Deus e tudo mais. Não, a gente vê aqui essa coroa como uma paródia da coroa de ouro, da cabeça de Jesus, da sua igreja, tentando imitar algum tipo de autoridade que somente Deus pode dar para a sua igreja. Lembrando, a gente está vendo que as trombetas são as obras de Deus através das orações do seu povo, da igreja que está representada nos 24 anciãos, que também são coroados. Então a gente vê aqui claramente que ao mesmo tempo que a igreja intercede, a igreja vitoriosa intercede, a igreja vitoriosa tem essa autoridade e reina com Jesus, o reino de Satanás, os seus demônios, querem usurpar, querem imitar também a igreja gloriosa e querem triunfar da mesma forma. Mas não é assim que acontece. E aqui a gente já começa a ver algumas imitações baratas que Satanás tenta fazer com Jesus e com a sua igreja. A gente vê aqui que nos demônios, eles tentam trazer isso, tentam atormentar as pessoas na terra, e com isso, eu tenho certeza, a Bíblia nos fala isso, que juntamente muitas pessoas, até mesmo crentes, sofrem com isso, não por causa desses demônios, mas que estão sofrendo também e vendo essas coisas, né? Então, a gente vai ver depois, na próxima sessão de 12 a 14, a tríade maligna, que é uma paródia da Trindade, onde a gente vai ver o dragão fazendo uma paródia contra Deus Pai, o anticristo fazendo uma paródia contra Cristo, e o falso profeta fazendo uma paródia contra o Espírito Santo, né? Porque quem testifica sobre Jesus, o falso profeta vai levantar uma adoração ao anticristo, a besta, né? Então a gente vê que aqui a gente começa a ver paródias de Satanás tentando imitar o poder de Deus e também, de uma forma muito cruel, perseguir a igreja aqui, né? Tipo, até mesmo nessa imitação propositiva. A gente viu que esses gafanhotos têm rosto de humanos, o que expressa inteligência, sagacidade, discernimento, né? São racionais, né? São astutos. Cabelos de mulher, que expressa ali um símbolo de beleza, de sedução, de charme. Então, apresentam propostas ali que são tentadoras de fato às pessoas, né? Mas que, ao mesmo tempo que tem esses cabelos de mulher, a gente vê que tem dentes de leão, que são símbolos de crueldade, de ferocidade, de destruição. Em Joel 1,6 a gente vai ver também esse mesmo símbolo dos dentes de leão, né? E a gente vê aqui esses símbolos sendo trazidos à tona de uma forma muito intencional, de que o mundo espiritual não é brincadeira. O mundo espiritual é real. O mundo espiritual, ele não é um conto de fadas. O mundo espiritual, ele chega a ser até mais real que este. E a gente não pode subestimar os ardis de Satanás contra nós, povo de Deus, né? No capítulo 12 a gente vai ver que Satanás ele persegue com muita ira a mulher, a igreja ali representada na figura, no símbolo da mulher, né? E nos versículos de 9 a 10, a gente vê outras descrições de Satanás que fala sobre a couraça de ferro, né?
Tem umas lendas urbanas aí, pastor Patrick, falando que esses gafanhotos, de alguma forma, são helicópteros, né? Por causa que eles têm coraça de ferro, tem rosto de humano, tem coroas, tem as asas que fazem muito barulho, né? Então, não, tem gente que tem certeza que João estava vendo helicóptero. Gente, não dá. Assim, se você pensar assim, se você vê alguém falando sobre Apocalipse, você fala assim, será que faz sentido? Lembre-se, precisa fazer sentido para as 7 igrejas da Ásia Menor, naquela época. Porque o livro de Apocalipse, a carta de Apocalipse está sendo escrita por uma igreja, para essas igrejas. Então nós precisamos lembrar que Apocalipse precisa fazer sentido para aquelas igrejas. Precisa ter um significado muito profundo para aquelas igrejas, porque estavam passando por tribulação, estavam passando por angústias, estavam passando por problemas internos e externos. Então precisa fazer sentido. Eu tenho certeza absoluta que o helicóptero não foi inventado naquela época. Eu tenho certeza, assim, não preciso nem dar um Google aí para afirmar isso para vocês. Não foi. E é muito natural ao fazer uma leitura sem pouca dedicação, parece que faz sentido, porque são animais que voam, que têm asas, e João ele tenta descrever algo que ele não conhece, e tem rosto e não sei o quê, e tem uma cauda ainda por cima. E até mesmo numa interpretação ruim como essa, o texto ele não permite, porque se a gente for, vamos lá, digamos que seja um helicóptero, está falando que a cauda do escorpião aqui, ele causa dano para as pessoas. Se a cauda do helicóptero bater em alguém ou em alguma coisa, o helicóptero cai. Não tem como se sustentar. Então não tem como fazer esse tipo de interpretação que não faz nenhum sentido para a nossa vida espiritual também, e não faz nenhum sentido para o público original de Apocalipse, né? Então aqui a gente precisa entender que são símbolos que representam então os ardis dos demônios que Satanás ali investe essa turma toda aqui, né? Então a gente vê que eles têm coraça de ferro, e isso é um símbolo de que eles estão prontos para a batalha, lembrando que o aspecto principal desses gafanhotos eram semelhante a cavalos preparados para a batalha. Esse é o aspecto principal dele, a gente vê ali no versículo 7. Então, eles vão recebendo atributos diante disso. E um desses atributos é que eles têm coraças de ferro. Então, eles estão preparados para a batalha. Se vai para uma batalha com coraça de ferro, quem está pronto para ir para o embate físico mesmo. Para quem está pronto para matar ou para morrer. Sabe? Mas a ideia é matar, não morrer, por isso que se protege muito bem. Ou seja, aqui é um símbolo falando sobre o intento dos demônios em travar guerra contra a humanidade, em causar dor, em judiar daqueles que não têm o selo na testa, que não são selados por Deus, né? E tem gente que entrega suas vidas de uma forma direta, até mesmo indireta, para demônios. E vivem isso, vivem pelo pecado, e são cegos, e acham que não estão sofrendo as consequências de adorar demônios, seja de uma forma muito direta, muito explícita ou implícita, que nem percebem. E as pessoas estão sofrendo. E não percebem que o que elas precisam é de Jesus Cristo. Essa é a missão da igreja. Falar, porque a igreja ela está vendo isso. Não faria sentido o texto falar assim, se a igreja não estivesse aqui, não faria sentido o texto falar que os demônios só podem atormentar aqueles que não têm o selo na testa. Ou seja, tem aqueles que têm o selo na testa. Então existe uma divisão. Ou seja, a igreja também está presenciando isso. A igreja está vendo essas coisas terríveis acontecendo. E é nesse momento, e é por isso que depois, no capítulo 11, a gente vai defender o que será as duas testemunhas, enquanto nós entendemos que Apocalipse é um livro simbólico, e a gente entende que a igreja vai estar operante no meio de toda a história, seja no início, lá no primeiro século, até o período da grande tribulação. A igreja vai estar operante em todo o tempo, e nós precisamos lembrar disso, porque a Bíblia ela nos ensina também, diante dessas coisas ruins que acontecem com os ímpios, o dever da igreja de olhar para um texto como esse, do nosso coração se quebrantar e nos dar aquele insight. Jesus, eu preciso pregar o evangelho para essas pessoas, para que elas não sejam mais capacho de demônio. A gente precisa sim pregar o evangelho para que essas pessoas venham a conhecer a Jesus, para que elas venham estar ali sendo intocadas pelos poderes hostis de Satanás, né? E a gente vê também que
que esses demônios aqui, simbolizados por gafanhotos, eles tinham essas couraças, como couraças de ferro, e o barulho que suas asas faziam era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Então eles são... o João está chamando a atenção aqui para o barulho que esses gafanhotos fazem. Quando se trava uma guerra, a gente ouve muitos barulhos, né? A gente ouve, ainda mais com muitos cavalos correndo, fazendo vários movimentos e tal. Então, a comparação aqui a esses gafanhotos é que o barulho que as suas asas faziam eram como o barulho de carros puxados por seus cavalos. Ou seja, a carroça lá sendo puxada, pronto, correndo de uma forma muito forte, muito sagaz, fazendo muito barulho, ou seja, muito demônio aparecendo aqui, né? E correndo para a batalha. Mas olha só que interessante. A gente vê que o carro e o cavalo estão da mesma forma como a cauda é um acessório do escorpião aqui no versículo 10. Da mesma forma que o barulho que eles fazem são de carros puxados pelos seus cavalos, a cauda era como de escorpiões que tinha um ferrão. Né? E esse ferrão tinha o poder para causar dano às pessoas por 5 meses, os mesmos 5 meses que a gente viu ali no versículo 5, né? Que é um tempo curto, onde as pessoas elas vão estar ali sendo atormentadas. Né? Isso também pode nos dar a ideia de que esse tormento diz respeito aos ímpios que já morreram e que estão no inferno, porque eles procuram a morte e não encontram. Né? E lá é tormento, é uma prévia do tormento, é o estado intermediário dos ímpios, né? O Hades, né? Onde eles vão estar sofrendo tormento ali, uma prévia do que será o tormento eterno, né? Eles vão procurar a morte e tudo mais. Enfim, então a gente vê que o som dessas asas é uma referência ao que a gente leu lá em Joel capítulo 2, versículo 4. E é um símbolo também aqui, que é de uma batalha feroz que é iminente, que vai chegar e que vai assim causar muita dor, muito transtorno entre os ímpios, né? Então, um desses elementos de dor, de transtorno, é a cauda do escorpião, que é aqui simbolizado, né? Com esse instrumento de tortura, de dor, que os demônios têm essa autoridade limitada por pouco tempo para agir, né? Então, os 5 meses, lembrando, é um tempo curto, que é a metade de uma dezena, né? Que é a metade de 10, e o 10 ele é um número muito importante em Apocalipse, que diz respeito a um tempo estabelecido, a um tempo correto, a um tempo que não demora, mas que é um tempo que é de início ao fim, que com certeza acontece, só que aqui ele é reduzido pela metade. Né? A gente vê que é um tempo parcial. A gente tem visto que as trombetas falam sobre os juízos parciais de Deus. Né? A gente vê que depois tudo isso se acentua com o que a gente vai ver lá nas taças. A gente vê, por exemplo, a quinta trombeta que a gente está vendo, no capítulo 16, versículos 10 e 11, que ele vai falar sobre a quinta taça, que diz o seguinte: o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, porém não se arrependeram de suas obras. A gente vê aqui tormento, e lá na quinta trombeta a gente vê que eles mordem a língua de tanta dor que eles sentem. Então, e mesmo assim o texto nos fala que não se arrependeram. E nisso a gente vê aqui o versículo 11, quem é o líder, né, dessa cambada toda aqui, né, que gafanhotos eles não têm rei, né, gafanhotos eles andam em bando, né, eles não têm como as abelhas, uma abelha rainha, eles simplesmente é uma praga, eles simplesmente vão para qualquer lado e destrói tudo. No entanto, aqui fala que esses gafanhotos tinham um rei, que era o anjo do abismo, né. Demônios eles têm esse rei, né, Satanás. Aqui a gente vê uma prévia de Satanás aparecendo. A gente viu que no quarto selo, a gente vê o primeiro inimigo de Jesus aparecendo, que é a morte, né, seguida pelo inferno. Aqui a gente já começa a ter a aparição de Satanás.
chegando. E a gente vai ver que a destruição dos inimigos de Deus também vai ser nessa ordem decrescente. Lá no capítulo 20, a gente vai ver o Satanás sendo destruído e depois a morte e o inferno. Então, vamos pegando esses insights, porque os inimigos de Cristo são muito importantes aqui em Apocalipse, porque eles precisam ser destruídos, e a forma como a gente lê o Apocalipse também vai fazer com que clareie a nossa mente, como a gente enxerga também a destruição dos inimigos de Deus. Tá? Então, Satanás ele começa a aparecer aqui, ainda não de uma forma muito explícita, ele aparece de uma forma explícita lá no capítulo 12, né? Mas aqui a gente, da mesma forma como a besta aparece de uma forma muito explícita no capítulo 13, a besta é mencionada no capítulo 11, né? De uma forma que vai aparecendo, mas aqui a gente vê que esse segundo inimigo já está sendo apresentado, que é Satanás, e o seu nome é Abaddon e Apolion, em hebraico e em grego, né? Que significa destruidor, destruidor. A gente vê algumas passagens do Antigo Testamento, né? Essas palavras elas aparecem, Apolion ele aparece como talvez uma tentativa de que é uma variante do nome de Deus Apolo, né? Então alguns intérpretes dizem que é isso. A gente viu que nas igrejas das 7 igrejas, Apolo era um dos deuses que Jesus ele faz questão ao se apresentar de falar que ele é maior do que Apolo. Você pode recapitular isso quando a gente falou sobre as 7 igrejas da Ásia, né? A gente falou um pouco sobre isso, e a gente vê que a palavra Abaddon aparece em algumas passagens do Antigo Testamento, como nos Salmos, em Provérbios e tudo mais, onde se refere à perdição, à destruição, até mesmo abismo, né? Pode ser traduzido dessa forma, né? Então, quem são os filhos? A gente vê que quem não recebe, quem não tem esse rei, quem tem esse rei são os demônios, né? A gente vê que os filhos, que o diabo ele tem seus filhos. 1 João 3,10 vai dizer que Satanás tem filhos ali, né? Porque não adoram o Senhor. Esses não são os que são selados por Deus, né? Então a gente pode ter essa convicção, como igreja, a alegria de saber que nós não somos filhos do diabo, de que nós estamos protegidos e selados por Deus, porque essa é a ideia da figura do selo, né? Estamos selados, incorruptíveis, somos verdadeiramente salvos por Deus. Nós não perdemos a salvação. O símbolo do selo nos remete a isso, que nada nos separa do amor de Cristo. Nada. Nem tribulação, nem nada. Mas isso não tira a nossa responsabilidade de ver os ardis de Satanás operando no mundo, e a igreja não pode não fazer nada. O pastor Patrick, quando falou sobre... começou essa sessão, falou sobre a oração e disse, eu lembro muito bem, falou que é uma vergonha para o crente que não ora. Se o crente não ora, ele não evangeliza. Isso é 1 mais 1 igual a 2, isso, né? E se ele não evangeliza, com certeza ele não ora, né? Então, a gente precisa, assim, a todo momento estar orando. Lembrando que tudo isso, as trombetas, são atos de Deus operantes no mundo como resposta das orações dos santos. Resposta das orações dos santos. E a igreja vai estar passando por isso, vai estar vendo tudo isso. E a gente está vendo aqui qual o castigo, as advertências que Deus está dando para que haja ainda arrependimento, né? A gente viu então lá no versículo 12 que o primeiro ai passou e que depois dessas coisas vem 2 ais. A gente vê que são forças demoníacas no primeiro ai. Agora no segundo ai, que é a 6ª trombeta que a gente vai entrar, fala sobre 4 anjos para matar, que eles recebem autoridade para matar agora, não apenas para atormentar, mas para matar 1/3 da humanidade. E depois a gente vai ver um parênteses, né, do livrinho, o templo, a medição do templo e as 2 testemunhas, que vai do capítulo 10 até o versículo 11, capítulo 11, versículo 13. E depois o terceiro ai, que é a 7ª trombeta, onde a gente vai ver mais uma vez, nessa outra sessão, o juízo divino, né? Então vamos ler ali a palavra de Deus, no capítulo 9, versículo 13, que diz o seguinte: o 6º anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte da humanidade. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi
o seu número. Assim, nessa visão, pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes, obrigado, Fábio. Por meio destes, 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da boca dos cavalos, foi morta a 1/3 da humanidade. Pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. As caudas deles eram semelhantes a serpentes, com cabeças, e com elas causavam dano. O resto da humanidade, isso é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras de suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Então a gente viu aqui a 6ª trombeta cantando, e cantando alto, cantando muito alto, falando sobre essa agora a autoridade que anjos receberam aqui para matar 1/3 da humanidade, né? Então, a gente vê dos versículos de 3 a 4 essa ordem vindo do próprio Deus, né? A gente vê que é um paralelo com o que a gente encontra lá em Apocalipse 16, versículo 12. Apocalipse 16, versículo 12, vai dizer o seguinte: o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. A gente viu o rio Eufrates ali no versículo 13 a 14, né? As águas do rio secaram, e para que se preparasse o caminho dos reis que vem do Oriente, né? Vamos ficar por aqui, que um dia a gente vai chegar na 6ª taça, né? Então a gente vê que existe essa similaridade, essa ponte entre a 6ª trombeta e a 6ª taça, né? Por causa dessa referência do rio Eufrates, né? Da mesma forma como a gente viu lá no 6º selo, o clímax para condenação, o clímax para que haja ali juízo, né, de uma forma ainda que ainda não foi apresentada totalmente, mas uma primeira camada de como é o juízo final, a gente começa a ver aqui também esse clímax acontecendo contra os ímpios, né? Na 5ª trombeta, a gente vê apenas que os demônios têm autoridade para atormentar, não matar. Agora, na 6ª, a gente vê que eles recebem autoridade para matar 1/3 da humanidade, né? Então, a gente vê aqui que a gente pode deduzir. O que seria essa voz? Seria a voz do próprio Deus? Seria a voz do anjo que está com o incensário na mão, lá no capítulo 8, que a gente vê no início dessa sessão, né? No entanto, independente da interpretação, a gente vai acabar caindo na mesma conclusão. É uma ordem explícita de Deus para que se solte 4 anjos que estão presos, que estão atados no rio Eufrates ali, né? Mas olha só que interessante. Esse anjo ele toca a trombeta, não troca a trombeta, ele toca a trombeta, né? E ele tinha isso é uma voz que vinha das 4 pontas de altar de ouro que se encontra na presença de Deus. A gente pode revisitar isso quando a gente vê lá no 5º selo, lá no capítulo 6, versículos de 9 a 10, onde existe ali o clamor daqueles que foram martirizados por causa do evangelho, né? Eles estão ali clamando nesse altar, né? A gente vê também no capítulo 8, versículo 4, que é um altar também que faz essa ligação, essa ponte. A gente já falou um pouco sobre isso quando a gente viu sobre o 5º selo, que também tem essa relação com esse altar das orações dos santos. E a gente vai ver que também vai aparecer esse mesmo altar lá no capítulo 14, quando Jesus ele dá a ordem, quando sai a ordem, melhor dizendo, para que venha o início da ceifa, né, da seara ali, que também, lá no capítulo 14, só dando um spoiler aqui, pastor Patrick, é onde a gente vai ver também mais uma outra faceta do juízo final, né, de Jesus vindo condenar os ímpios, né? Então a gente vê que esse altar ele aparece várias vezes aí ao longo de Apocalipse. Então a gente não pode dizer que esse anjo que está aqui, ele é o mesmo que aparece lá no capítulo 7, versículo 1, né? Que diz assim: depois disso vi 4 anjos, esses 4 anjos, né?
Vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. A gente não tem respaldo para falar isso, porque esses anjos aqui, no capítulo 9, a palavra de Deus fala que eles estavam amarrados, eles estavam atados, né? Foi dada uma ordem para que eles sejam soltos, né? Eles estavam presos, amarrados ao grande rio Eufrates. A gente viu semana passada uma das referências sobre demônios que estão presos na Bíblia, lá em Judas, versículo 6, né? Onde a gente vê ali anjos que estão amarrados, esperando o dia do juízo, né? Então a gente pode ter a ideia de que anjos amarrados, eles não podem ser anjos bons, mas que anjos amarrados na Bíblia que a gente encontra são anjos que são maus, são demônios mesmo assim, né? São demônios, e nesse caso aqui são demônios muito poderosos. Mas por que Rio Eufrates, né? Rio Eufrates. O Rio Eufrates aqui, ele sempre foi um símbolo, e ele também foi sempre um ponto de observação literal também na história de Israel, no que diz respeito a fronteiras do território de Israel. A gente vê, por exemplo, lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 21, uma parte das limitações do reino de Israel. Ali, né? Que vai até, diz ali, Salomão dominava sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam tributos e serviam Salomão durante todos os dias da sua vida. Então a gente vê ali que o rio Eufrates, ele é sempre mostrado dessa forma, como também limitações de Israel. A gente vai ver que em Apocalipse o rio Eufrates aparece também algumas vezes, né? Então a gente entende que a aparição aqui do rio Eufrates, ele é uma fronteira, ele pode ser encarado como um símbolo de uma delimitação entre povo de Deus e quem não é povo de Deus. Isso me faz lembrar muito quando a palavra de Deus nos fala sobre 2 povos, né? Sobre Caim e sobre Abel, por exemplo. Eu lembro também de um texto de Agostinho falando sobre a cidade de Deus, né? Onde existe a cidade de Deus e a cidade dos homens, onde os santos habitam na cidade de Deus e os descendentes, os filhos de Caim, habitam na cidade dos homens, né? Então a gente vê que existe essa separação, a gente vê que existe essa clareza na Bíblia, através de símbolos também, de mostrar que existe delimitação entre povo de Deus e quem não é povo de Deus aqui, né? Então esses anjos, os anjos estavam amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então isso é um símbolo justamente para que agora o povo de Deus não sofre essas coisas que estão por vir, né? Então a gente vê nos versículos de 15 a 16 que os 4 anjos, eles são soltos, e Deus, ele é o agente que ordena a soltura desses 4 anjos, como a gente viu, e que eles foram soltos, esses 4 anjos, e achavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano, para que matassem a terça parte da humanidade. Lembrando, o número 4, aqui esse número já está bem batido com a gente, o número 4, ele é um símbolo, ele é um número simbólico que representa a humanidade. Então ele diz respeito a atos sobre a criação, né? Ou até mesmo coisas referentes à criação. Como, por exemplo, a expressão povos de todas as tribos, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. São 4 atributos a essas pessoas, né? Da dimensão onde elas estão. Então o número 4 a gente encontra várias vezes em Apocalipse como esse número da humanidade, da criação, né? De um modo muito amplo. Então esse número 4 não são literalmente 4 anjos, mas que são poderes, hostilidades ordenadas pelo próprio Deus aqui, então está causando esse impacto mundial aqui, né? Então, e existe um tempo determinado para isso, porque o tempo, a palavra de Deus utiliza aqui também 4 sinônimos, 4 substantivos de tempo, né? Hora, dia, mês e ano, dando a ideia de que isso é algo que vai acontecer num determinado tempo literal na Terra. Né? De uma forma muito clara. Existe uma ênfase, né, progressiva aqui de hora, de dia, de mês e de ano, para deixar claro que é algo que vai acontecer na Terra de uma forma
de uma forma muito precisa, num tempo muito preciso, isso aqui, né? E agora a gente vê que eles recebem autoridade para que matassem a terça parte da humanidade. Novamente a gente vê o número aqui, o numeral terço, né? Dizendo também que dentro dessa fazendo coerência com a sexta trombeta, de que é mais uma oportunidade para que os outros 2/3 assim não sejam, para que eles se arrependam, né? Para que haja arrependimento. Lembrando, não é um número simbólico também, fala sobre os atos de Deus em sua misericórdia de trazer castigo justo aos ímpios, mas que ao mesmo tempo, ao mostrar essas coisas, aqueles que estão vendo venham a se arrepender. Continuando, a gente vê agora então que o inferno ele vem com tudo. Ele vem agora com a autoridade de matar, né? O versículo 16 ele vai descrever que o número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. E eu vi o seu número, né? Então é interessante aqui que João ele ouviu esse número, né? E depois ele vai ver, no versículo 17, ele vai falar que ele viu, e ele vai descrever o que ele viu. Ele ouviu esse número, né? Se fizer a conta aqui, 20.000 vezes 10 milhares dá 200 milhões. 200 milhões. Não existe exército na Terra hoje, nunca existiu um exército com isso, né? Então agora pensa, que não são soldados, né? São demônios, são 200 milhões de demônios. É claro, esse é um símbolo, esse é um número simbólico também, né? Os números em Apocalipse eles são simbólicos. Então, 200 milhões deve ser interpretado como uma representação de uma multidão incontável. A gente vai ver, por exemplo, no que diz respeito aos anjos do Senhor, a gente vai ver lá no Salmo 68, versículo 17, se tiver como projetar para a gente economizar tempo. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. E também Daniel 7, o versículo 10. Lembrando que Daniel 7 fala sobre a ação de um chifre, que é uma tipologia do anticristo ali, investido por Satanás para causar transtorno entre os santos, né? Para vencer os santos. Então a gente vê aqui, um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. E milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Então a gente vê aqui seres angelicais sempre sendo trazidos nessas quantidades absurdas, em múltiplos de 10, né? Em múltiplos de 10, sempre, de como elas são mostradas aqui. E a gente vê que também os anjos do mal, os demônios aqui também são tratadas dessa forma, né? São trazidos aqui um número, né? O João ele ouviu esse número, lembrando que quando ele ouve esse número e logo em seguida ele vê, o número ele não necessariamente é um número literal. A gente viu isso lá nos 144 mil, por exemplo. Ele ouviu o número dos 144 mil e depois ele viu. Ele ouviu, depois ele viu quem eram aqueles 144 mil, que eram pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, que estavam com uma palmeira na mão e tudo mais, e rendendo graças ao Senhor, né? Esses foram os selados. E aqui, nessa mesma dinâmica, ele ouve um número e depois ele vai descrever o que ele viu, né? E a gente vê ali no versículo 17 e 19, João vendo esses demônios aqui, esses cavalos e seus cavaleiros, ele vê que a sua couraça é cor de fogo, né, vermelho, é de jacinto e de enxofre, né? Então, jacinto ele é uma planta azul, né? Então, ele tem um aspecto azulado, assim, bem claro, e o enxofre ele é amarelo, então ele tem esse aspecto vermelho, azul e amarelo, né? Cores primárias. Talvez daria para fazer alguma aplicação nisso, eu acho que não seja relevante nesse aspecto, né? Pude ver que os cavalos e os cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão e de sua boca saía fogo, fumaça e
enxofre, né? O jacinto é essa planta e ele está relacionado a essas cores que foram trazidas aqui, estão relacionados com esses 3 flagelos. Cor de fogo, obviamente, com fogo. O jacinto está relacionado com a fumaça e o enxofre está relacionado, né? A cor de enxofre está relacionada, obviamente, com o enxofre, né? Quando se queima algo que tenha a chama sulfurosa, quando o enxofre ele é queimado, dependendo da reação química, a fumaça ela fica azulada. Ela fica azulada. É uma reação química que pode acontecer e que fica azulada a sua fumaça. Então, são cores relacionadas também com essas pragas, né? Então, as cabeças dos cavalos também são como as de leão, né? A gente viu nessa descrição, onde nós já vimos a figura do dente de leão lá na quinta trombeta. Aqui a gente vê agora que não apenas o dente deles, né? Mas a gente vê que eles tinham a cabeça agora de leão. E a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Ou seja, é algo muito mais destrutivo, é algo muito mais feroz que os demônios ali simbolizados nos gafanhotos da quinta trombeta agora estão trazendo, né? Então o fogo, a fumaça, o enxofre representam guerras, desolação, destruição, corrente contínua de devastação, né? A gente vê no Antigo Testamento que o fogo ele é sempre muito atrelado à guerra, a fumaça é sempre muito atrelada à ira de Deus no Antigo Testamento. O enxofre, a gente vê até mesmo no Novo Testamento, o inferno sendo descrito muitas vezes onde há fogo e enxofre, né? Também são símbolos de juízo. Por exemplo, Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis 14, caiu fogo e enxofre sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, as cidades de Sodoma e Gomorra. Então, existe essas relações. Então, eles recebem poder para causar dano na boca e da cauda. Então são os cavalos que têm esse tal poder, né? A gente vê ali que são os cavalos que recebem esse poder, né? Então, de tudo quanto é lado, esses demônios eles conseguem não apenas causar agora danos, mas conseguem causar destruição. E através dessas destruições, 1/3 da humanidade, então, é morta. Então, no capítulo 20, versículo 20 e 21, a gente vê que mesmo diante disso, o resto da humanidade, ou seja, os que continuaram vivos, eles não se arrependeram, eles viram tudo isso, não foram mortos pelos flagelos, mas eles não se arrependeram. Quando a gente vê essa palavra flagelos, isso precisa ligar na nossa mente de que existe um sentido de que é Deus quem está administrando tudo isso. E a finalidade disso tudo, como de sempre, é oferecer arrependimento para as pessoas. Se não fosse isso, o texto não falaria disso. O texto não colocaria isso. Falaria que Deus ele castigou mesmo e é isso aí e acabou tudo. Não, mas o texto é muito claro. O texto está mostrando a sua misericórdia, porque são atos de Deus. Pessoas estão sendo atormentadas por demônios desde sempre. Na época, quando Jesus estava fazendo seu ministério, inúmeros casos onde Jesus e seus discípulos estavam ali lidando com pessoas que estavam sendo atormentadas por demônios. Às vezes de uma forma muito explícita, como a possessão, mas também de formas muito implícitas, coisas que talvez a gente nem consiga imaginar. Porque Satanás ele é trazido em Apocalipse, a antiga serpente, aquela serpente do Éden, a mais astuta entre os animais, né? Então, a gente precisa lembrar de que Satanás ele age, ele sempre agiu. Por mais que nós defendamos aqui que ele esteja preso, no sentido de que ele não pode mais enganar as nações, de que o evangelho não pode ser restrito, a igreja vai estar vendo tudo isso. E a igreja ela precisa agir, e sempre agir. A finalidade disso tudo é oferecer arrependimento. Vale destacar que estamos falando aqui dos ímpios que sofrem isso tudo, né? E é interessante que esse arrependimento oferecido faz um paralelo muito forte com a igreja de Tiatira, uma das 7 igrejas da Ásia, onde tinha uma profetisa chamada Jezabel, e onde ela ali foi oferecida, a Bíblia é muito clara, foi dado tempo para que ela se arrependesse das suas imoralidades. No entanto, ela não quis se arrepender. Por isso, colocarei ela num leito, castigarei os seus filhos e tudo mais. A gente viu isso quando a gente estudou sobre a igreja de Tiatira, a carta à igreja de Tiatira,
né? E a gente viu que na quinta e na sexta trombetas, os homens eles sofrem, e taças, melhor dizendo, na quinta e na sexta taça, os homens sofrem essas coisas de uma forma muito mais intensa. E é revelado um pouco mais desse sofrimento, e mesmo assim, eles blasfemam contra Deus. Eles preferem estar adorando a falsos ídolos, a demônios, né? Não apenas falsos ídolos, mas a demônios. A Bíblia é muito clara. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 19 a 21, fala que os sacrifícios que são feitos para os ídolos, na verdade, são sacrifícios feitos para demônios. A Bíblia é muito clara quanto a isso. A Bíblia não deixa passar essas coisas. A Bíblia fala que quem não adora a Deus, quem não tem o selo, a gente vê aqui que aqueles que são selados por Deus, recebem um selo de Deus, a gente vai ver já daqui a pouco, no capítulo 13, são aqueles que recebem um outro selo, uma outra marca. Vocês já sabem qual que eu estou falando, né? O pastor Patrick até deu um sorrisinho lá, né? Eu sei, irmãos, eu sei que vocês querem saber sobre o 666. Calma, a gente vai chegar lá. Um dia a gente chega lá, talvez ano que vem, talvez, não sei. Estamos na 27ª aula. Enfim, então a gente vê que nos Salmos 115, Salmo 135, dentre outras várias passagens da Bíblia, a gente vê que os seres humanos querem adorar esses falsos ídolos, que são transformados em pedra, em madeira, em metal, que não ouvem, não falam, não sentem, não fazem nada. A gente vê isso hoje acontecendo, não é verdade? A gente vê diversos tipos de idolatria, mas também essa idolatria iconoclástica, né, que quer colocar um ícone e adorar e quebrar o segundo mandamento. Então, a gente não está também longe de presenciar disso tudo, né? Então, são esses mesmos ídolos, são esses mesmos demônios que as pessoas estão adorando, que causam destruição. Os ídolos, meus irmãos, os ídolos, isso eu estou falando não apenas de adorar demônios, mas qualquer ídolo, qualquer um que ocupe o lugar de Deus no seu coração, o único intento do ídolo é te consumir e te matar. Esse é o único intento de um ídolo. Esse é o único intento de uma hostilidade de Satanás, né? E Apocalipse, versículo 21, versículo 8, vai nos dizer o seguinte: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, capítulo 22, versículo 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. A gente vê isso muito claro na Bíblia, que mesmo assim, mesmo Deus oferecendo arrependimento para essas pessoas, elas não se convertem, elas não se arrependem. Se não for uma obra de Deus na vida, nas nossas vidas, nós não nos rendemos a Jesus. O diabo ele pode aparecer na nossa frente, se não for uma obra de Deus na nossa vida, a gente não se converte. A gente precisa lembrar de onde que a gente foi tirado. A gente foi livrado disso tudo. Éramos inimigos de Deus. Éramos filhos da ira de Deus. E isso tudo aqui é só uma prévia do que é o lago de fogo e enxofre. E a gente precisa lembrar disso. A gente precisa falar sobre essas coisas. O evangelho não é botar medo nas pessoas. Não, muito pelo contrário. O evangelho é uma boa nova. Mas para ser boa, implica que tem uma triste notícia antes. Só é uma boa notícia quando se há uma má notícia. E nós precisamos falar sobre isso. As 6 trombetas aqui tocadas são sinais de advertências de juízo para os ímpios. E que se destinam a chamar os pecadores ao arrependimento, à conversão e à nova vida. A igreja vai estar aqui, o único papel da igreja aqui nesse momento que a gente está vendo, enquanto, é claro, o Apocalipse está acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo, mas nesse momento a gente vê a igreja orando, em paz com Deus. Aqui não é a grande tribulação, tá? Porque os ímpios, não faz sentido existir grande tribulação para ímpio. A gente vê os ímpios passando por tudo isso ao longo de toda a história. Tormentos, as catástrofes acontecendo no mundo inteiro. E isso nos afeta também. Mas
os ímpios sofrendo e sem esperança num Deus que pode salvar. E a gente precisa precisamos nos apegar a esse Deus todo-poderoso, maravilhoso, que nos ama e que oferece arrependimento. Busquem ao Senhor enquanto pode se encontrá-lo. Busquem ao Senhor enquanto pode se encontrá-lo. Que nós possamos lembrar disso tudo. Que nós não fiquemos passivos diante dessa realidade. Os ímpios, estão lá, deixa eles, vão sofrer tudo isso. Não. Esses ímpios podem ser nosso irmão de sangue. Pode ser nossa mãe, nosso pai, nossos filhos. Esses ímpios podem ser nossos amigos. Esses ímpios podem ser nossos colegas de trabalho com quem nós damos risadas e gostamos da companhia. Esses ímpios podem ser qualquer pessoa que não é selada por Deus, que não conhece Jesus. Qualquer um que não conhece Jesus está destinado não apenas a um sofrimento parcial, mas a um sofrimento integral para todo sempre. E nós não podemos dormir direito pensando nessa realidade. Nós não podemos ficar bem pensando nisso. Nós precisamos lembrar de que Jesus, ele é o único que salva. E um dia, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que nós possamos fazer isso nesse dia, quando Jesus voltar, com alegria no coração. Porque também vão existir pessoas que vão confessar, mas com temor no coração. Lembram do 6º selo? Caiam sobre nós os montes, quem poderá fugir da ira do Cordeiro? Os 144.000, que a gente viu lá no capítulo 7. A igreja que está vendo essas coisas, mas que está agindo no mundo. Que nós possamos viver em integridade. Amém? Meus irmãos, eu sei que o tempo está bem apertado, mas eu ainda queria deixar aberto para comentários, para perguntas dos irmãos, né? Acho que temos um tempinho considerável, ainda mais quando começou um pouquinho atrasada a nossa classe. Elisete, por favor. Então, na aula que nós falamos sobre a segunda e a terceira trombeta, a gente conseguiu fazer uma relação do que a gente vive hoje, em relação aos rios poluídos, às queimadas que estão acontecendo no planeta, como já visualizando essa trombeta, né? E essa quinta trombeta, a gente consegue, além dos ídolos que você fala, que você colocou aí, que nós conseguimos... Mas não é tão visível, porque eu não consigo enxergar o teu coração se você tem um ídolo aí dentro. Como a gente consegue ver isso? Já está acontecendo ou ainda não visualizamos de uma forma concreta? Assim, não sei se consegui ser clara. Eu entendi, sim. Quando a gente vê esses 3 ais, a gente vai ver que esses 3 ais dizem respeito a hostilidades espirituais, né? Ainda são... mesmo o inferno agindo, Deus, na sua misericórdia, na sua graça, no seu poder, consegue e faz com que esses momentos sejam oportunidades para arrependimento. Ao longo de toda a história, as pessoas adoraram ídolos. Ao longo de toda a história, as pessoas estão devotas a demônios. A gente vê isso hoje. E às vezes, como eu falei, às vezes não é nem de uma forma explícita. Às vezes é uma forma muito interna. Qualquer tipo de idolatria, o texto ele deixa isso muito claro, né? O versículo 20 fala sobre uma forma muito assim, muito complexa, que como que se dá essa adoração a falsos ídolos, né? Então a gente vê que a idolatria ela sempre existiu. Pode ser ídolo de material, pode ser ou pode não ser, pode ser os ídolos do nosso coração. E nós precisamos, sim, perceber de que isso o demônio está fazendo de gato e sapato essas pessoas que não se dobram, não se arrependem dos seus pecados. Esse é o significado das trombetas. Que Deus ele está mandando castigo para os ímpios, mas isso tudo é oportunidade para que elas vejam o mar de perdição que elas estão. De que não apenas elas estão sofrendo de uma forma, mas estão sofrendo duplamente, porque o diabo está fazendo elas de lixo. De lixo, né? Então, a gente precisa compreender de que isso sempre existiu, né? A partir da semana que vem, a gente vai ver
o parênteses que existe nisso. A gente vai ver também a aparição da besta nas próximas aulas. E a gente vai começar a entender que é o tempo da grande tribulação, ainda não de uma forma muito explícita, mostrando no texto, mas que isso tudo também acarreta como um serviço da igreja, ao longo disso tudo, de levar essas pessoas como instrumentos de Deus ao arrependimento, essas pessoas. Carla. Eu acho que dá para exemplificar bem o que você está falando, porque assim, não são só os ímpios que são atacados, sabe? Nós tivemos uma experiência quando, lá na nossa mocidade ainda, a mocidade da Central, nos anos de 90, não estava unida, não estava formada. Aí 2 pessoas daqui do Tarumã, 2 jovens daqui do Tarumã, saíram daqui, foram para lá, para a Central, com o objetivo de reerguer a mocidade. Então, os anos de 90, para nós ali na Central, que eu estava fazendo parte lá naquela época, foi um ano em que a mocidade cresceu muito, se fortaleceu muito. Nós fizemos muitas coisas, nós conseguimos, assim, atingir muitos jovens, formar uma mocidade forte, atuante tanto na federação quanto na sinodal e tudo mais. Os jovens ali naquela época estavam, assim, Deus capacitou líderes ali, levantou líderes nessa época. Estava eu, estava Aquias, estava Josué, estava um monte de gente. Gente que hoje está madura que nem eu, mas está atuando e está sendo exemplo. Mas o que eu quero dizer? Nós fomos forjados naquela época. Porque no mesmo tempo que nós estávamos lá, Deus nos mostrou que Deus nos forjou naquela época e nos mandou. Eu tenho certeza de que nós estivemos diante de um demônio. Foi uma pessoa que chegou, eu trabalhava no Jornal Brasil Presbiteriano na época, e essa pessoa se chegou dizendo israelita e tal, mostrou o RG, um RG lindo, dourado, uma coisa assim, sabe, bonita aos olhos, assim. E ele era uma pessoa bonita. Quando fala ali que dos cavaleiros e tudo mais, de cabelos de mulher, formosos e tudo mais, foi bem isso. É uma pessoa que você olhava para ele e você dizia, nossa, que legal, sabe, assim... puxa, nos aguçou. Tanto que ele enganou a nós, liderança da mocidade, não só da Central, como daqui do Tarumã, como também da Silva Jardim, pastores também. Ele foi apresentado na igreja, lá ele subiu ao púlpito, mas era um enganador. E, aos poucos, Deus foi abrindo os nossos olhos. Só que enquanto essa pessoa estava andando por nós, ela foi pegando em cada um de nós nas nossas fraquezas, sabe? E na liderança como um todo, Deus nos fez mostrar que, assim, a nossa soberba, sabe? A gente estava se achando, nossa, nós somos uma liderança legal, sabe? Só que não, Deus nos colocou lá no chão. E Deus mostrou, olha, vocês não podem nunca esquecer de quem que capacitou vocês. Deus nos livrou de um ataque. Ele tinha intenções de levar toda a liderança para Israel. Ia nos pagar, a gente estava já providenciando passaporte. Pensa o nível, sabe? O que faria de nós lá? Não sei, mas boa coisa não era. Tanto que nós nos tocamos, e essa pessoa, da mesma forma, como apareceu, desapareceu, e nunca mais a gente teve notícia. Então, assim, eu não tenho dúvidas de que, sim, era um demônio. Então, nós aqui, não é assim, a gente não está ileso de ter ataques e sermos atacados por esses demônios. Sim. Nós estamos em guerra. Sim. Nós temos que estar, assim, com os nossos joelhos no chão. Sim. Isso é muito verdade, né? A Bíblia ela nunca fala sobre que o diabo ele está preso assim, totalmente preso no sentido assim, ele não pode nos atacar, né? Ele não pode impedir que a gente ouça o Evangelho. Isso é fato, né? E o texto aqui, ao falar sobre os ímpios, né, que esses demônios eles não atacam os santos.
O texto aqui está nos falando. Está nos falando num sentido muito objetivo, de causar até mesmo destruição, de levar pessoas para o inferno mesmo, né? Esses demônios, eles são agentes ali de Satanás para que haja mais atolamento na lama, sabe? Cada vez mais. E é claro, nesse aspecto, os santos, eles estão salvos. Isso não acontece. O diabo, ele tenta. A gente vai ver no capítulo 12. O demônio, ele está brabo com nós. Ele não conseguiu matar o descendente da mulher, ele vai atacar a igreja agora. Com tudo, com ferocidade. E o céu fala, ai da terra e do mar. Ai da terra e do mar, porque foi para lá que o diabo foi, né? Então, assim, a gente não exclui essa ação de Satanás de tentar fazer com que a gente pereça, né? Exato, mas a gente pode ter certeza de que Satanás, ele não pode fazer com que a gente fique longe de Deus. Ele não pode nos destruir. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. É dessa forma que nós somos, né? Ele tenta, mas não vai conseguir. Ele é derrotado. Apocalipse fala que o Satanás é derrotado. Meus irmãos, a gente está um pouco avançado no horário. Vamos orar, encerrar esse tempo. E na semana que vem nós continuamos aqui. Nós entramos num segundo parênteses de Apocalipse, que é do capítulo 10 até o capítulo 11. Não faremos toda essa sessão semana que vem, obviamente, mas iniciaremos essa sessão aí com muita alegria. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo livramento que o Senhor nos dá. Obrigado porque a Tua palavra não nos permite, Pai, ficarmos imparciais. Mas obrigado porque nós olhamos para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e louvamos o Senhor pelo Teu tamanho amor e misericórdia. Querido Deus, obrigado porque a Tua palavra é tão verdadeira que ela não esconde até mesmo as coisas terríveis de uma vida que é longe do Senhor. Obrigado por isso, Deus. Obrigado porque o Senhor tem compromisso em primeiro lugar com a Tua palavra e com o Seu nome e com o Seu próprio ser. E que por causa disso o Senhor é fiel a nós. Que o Senhor nos preserva, o Senhor é aquele que nos ama, o Senhor é aquele que nos cuida. E te pedimos, Pai, rogamos, para que nós não sejamos passivos, Pai, diante dos passos largos que a humanidade tem dado, Pai, para o inferno, em direção ao inferno. Que nós sejamos, Pai, igreja gloriosa nesse aspecto também, na pregação do Evangelho principalmente, e que nós sejamos, sim, uma igreja, Pai, forte, não porque nós fazemos muitas coisas nas nossas programações e tudo mais, mas que nós sejamos uma igreja cada vez mais forte na proclamação do Evangelho, uma igreja cada vez mais forte em olhar, Pai, o perdido e ter compaixão dele, Pai, e nós sermos, Pai, cada vez mais parecidos com Cristo, que olhando, Pai, para um monte de gente pecadora, destinados à ira de Deus, o Senhor veio até nós, se sacrificou por nós e por amor, Deus, entregou a sua vida para que nós agora tenhamos vida no Senhor. Que nós sejamos esses agentes do Senhor, Pai, nesse mundo que tanto carece de Ti. Te louvamos, Pai, nos despeça em paz, nos leve para casa em segurança, a fim de que nós depois, Pai, se for assim a Sua vontade, retornemos, Pai, aqui, reunidos como povo de Deus, a fim de engrandecer e glorificar a esse nome que é poderoso sobre todos os outros nomes. Te louvamos, Jesus, em Teu nome. Amém. Meus irmãos, que Deus assim nos abençoe, que às 6 horas nós possamos estar aqui nos encontrando na reunião de oração e às 7 horas no nosso culto. Que Deus os abençoe, tenham uma boa tarde, fiquem com Jesus.